Hoje está chovendo. E quando Jesus morreu, o dia, tem uma meditação que diz o seguinte: quando Jesus nasceu, a noite virou dia, porque brilhou a luz do mundo nas trevas. Quando Jesus morreu, o dia virou noite. O dia que estava aberto enegreceu e o céu chorou. Como hoje cai a chuva do céu de uma maneira simbólica. O céu chorou quando Jesus morreu. E também no domingo da ressurreição, tudo isso a gente vai contemplar nessa Semana Santa. No domingo da ressurreição, a noite virou dia novamente, quando Jesus voltou à vida e voltou a iluminar com a sua presença a humanidade. E essa luz não se apaga mais. Então a gente vê sempre a vitória da luz sobre as trevas, seja na nossa vida ou seja na vida da sociedade, da humanidade. Nós temos um relato da paixão, alguns ensinamentos. Primeiro é que Deus, Ele que é rico, Ele se esvazia da sua riqueza e se faz ser humano para viver em tudo o que o ser humano vive, inclusive os nossos sofrimentos. Quando a gente passar por um sofrimento na nossa vida, vamos lá, a perda de um filho, desemprego, câncer, a doença, pessoas na família que não têm fé, situações que nos levam a sofrer, situações na sociedade também que nos levam a sofrer, não é? Guerra na Ucrânia, na Rússia, porque irmão mata o irmão. Guerra em Israel, palestinos se matam, judeus se matam, um ao outro. Por que que isso acontece? Onde está Deus que permite isso? Onde está Deus quando eu sofro? Mas a Escritura nos fala que Deus é o Emanuel, Deus conosco. Onde está Deus quando eu estou sofrendo? Ele está na cruz, crucificado na cruz, carregando as nossas dores consigo. Como quer dizer, eu estou contigo, eu estou sofrendo com você, e mais, foi por amor a você que eu morri na cruz. Por isso hoje a liturgia se veste de vermelho, representando o sangue que Jesus derrama na cruz por cada um de nós. Aqui também nós temos a figura de Judas Iscariotes. Ele é um dos escolhidos, ele é um dos apóstolos, um dos enviados. Ele faz parte do círculo mais fechado de Jesus, seus 12 que atualizam as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus. Mas esse homem, seja lá por qual motivo, várias teorias, ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata, com um beijo. A quarta-feira da Semana Santa. Isso nos chama a atenção. A quarta-feira é também um dia de penitência. A sexta-feira é o dia que Jesus morreu na cruz, é o dia de penitência. A quarta-feira também é o dia que Judas traiu Jesus. E nós também somos chamados a prestar atenção às nossas contradições, às nossas pequenas traições diante de Deus e diante do próximo. Que nós não sejamos aquele que traz Jesus com um beijo. Vemos também a figura de São Pedro. Ele é um homem com o qual nós simpatizamos, porque nós vemos um pouco de nós em São Pedro. Ele é impetuoso, ele diz que faz e acontece. E ele, de fato, ele segue Jesus 3 anos. Jesus cura sua sogra, Jesus lhe chama a ser pescador de homens,
São Pedro vai mar adentro, obedecendo a palavra do Senhor, pesca milagrosa. Afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Aí segura nas pernas de Jesus, né? Tu és o Filho do Deus vivo, e tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mas logo depois Jesus fala: eu vou ter que morrer crucificado. Não, Senhor, não permitirei. Afasta-te de mim, Satanás. As palavras agora não vêm de Deus. São Pedro não entendia por que aquele homem todo-poderoso, imponente, milagroso, o Messias, poderia ser ao mesmo tempo o servo sofredor, que é anunciado no livro de Isaías. É o servo sofredor, e é anunciado um homem que fica, ele é uma chaga só, tão machucado pelas chibatadas dos açoites, que ele se torna o corpo dele uma chaga só. Ele vai ser humilhado da forma mais profunda, vai ficar nu nas representações da cruz. Por uma questão de pudor, a gente cobre Jesus, mas ele está nu, totalmente despido de toda dignidade. Tem uma coroa de espinhos, representando a zombaria dos romanos e dos judeus. E essa zombaria é expressa na própria cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Só que tudo isso, essa humilhação, ela vem cumprir a Escritura. Na humilhação, Jesus é glorificado, ele é exaltado. Ele, ao se humilhar, ele vai redimir a humanidade. Mas aí nós vemos de novo a figura de São Pedro. Eu não permitirei, nunca te negarei. Olha só, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Jamais farei isso, eu nunca. Às vezes nós mesmos não nos conhecemos e não sabemos as nossas próprias reações quando a situação se manifesta na hora do testemunho, na hora de estar do lado certo, na hora de fazer a coisa certa, na hora de evitar o pecado e agir com coragem. São Pedro, então, o príncipe dos apóstolos, ele não havia entendido. A gente dá esse desconto para São Pedro. Ele não entendia como era possível o Messias ser crucificado. Não entendia. Então, quando a coisa apertou e vieram os romanos, os soldados lá do Sinédrio, ele fugiu. Todos fugiram. Onde estão os homens corajosos? Onde estão? Todos saíram correndo, se acovardaram. E aí, ali à beira do fogo, São Pedro assistia de longe a paixão de Jesus. E aí as pessoas começaram a reconhecer eles. Às vezes também nos reconhecem também, não é? Mas você não é aquele que é cristão? Não é você aquele que frequenta a igreja? Não é você aquele que reza? Então por que você está se comportando assim dessa maneira contraditória? Aí diziam: mas você é galileu, o seu sotaque, você andava com aquele homem ali. E São Pedro está com medo de ser preso também. Não conheço. E aí tem aquela cena que é expressa naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que retrata com realismo a paixão do Senhor. E ali você vê o rosto de Jesus. Jesus tomou umas pancadas no seu rosto, um dos seus olhos está fechado, está coroado de espinhos, mas ele olha para São Pedro, logo depois que ele nega Jesus pela 3ª vez. E aí São Pedro é tomado de uma dor pelo seu pecado. Ali ele se arrepende, ele sente a dor. Eu traí o meu Senhor. E nós também, enquanto nós temos uma consciência moral, meu irmão e minha irmã, a gente deve sentir essa dor. Quando nós agimos
de uma maneira errada, não de acordo com a nossa fé. E antes disso, Jesus tinha dito para São Pedro, para Tiago e para João, né, no Monte das Oliveiras: vocês não puderam ficar 1 hora vigiando comigo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É necessário vigiar e orar para não cair em tentação. Também na nossa vida, e nós sabemos, todos nós, por experiência própria, se nós não nos fortalecemos em Deus, nós fraquejamos. Por isso que é importante a gente ter na nossa vida intimidade com o Senhor, vida de oração, vigiar 1 hora por dia com o Senhor, de alguma maneira, seja lendo a palavra de Deus, seja rezando o terço, seja indo à Santa Missa, seja lendo alguma obra de meditação cristã ou fazendo caridade. 1 hora por dia, de 24 horas para Jesus, para Deus. Tem um bispo chamado Fulton Sheen que se comprometia a fazer 1 hora de adoração à Eucaristia todos os dias, cumprindo esse mandamento. Não pudestes vigiar 1 hora comigo? Então Jesus se sente abandonado por todos. Ele reza um salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Porque naquele momento Jesus, na sua humanidade, ele está triste. Ele não queria morrer, não queria beber o cálice, mas na sua divindade ele também está feliz, porque ele está cumprindo a obra de redenção que o Pai lhe enviou para fazer. Jesus na cruz, ele está nesse momento religando aquilo que estava desligado. Ele está nos lavando dos nossos pecados com o seu sangue. Ele está derramando o seu Espírito Santo de amor sobre nós. E ele está abrindo as portas do céu para todo aquele que tem fé nele. E é isso que o bom ladrão vai dizer: lembra de mim quando estiveres no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus conquista isso para todos nós que temos fé nele. E no final do evangelho de hoje, e o evangelho de São Marcos, que é dirigido aos romanos, ele quer suscitar a fé que nos vale a vida eterna. Por isso, ele diz, coloca na palavra do centurião romano, no final do evangelho de São Marcos, vendo todo aquele espetáculo, a morte de Jesus, e tudo que acontece, os sinais do céu, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que nós também na nossa vida possamos fazer essa declaração: verdadeiramente, Jesus, tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.